Ele começa no capítulo 3, versículo 9, e vai até o versículo 31. Nós vamos ler ele de forma parcelada, né? Vamos ler conforme nós fazemos a exposição, para que nós possamos entender melhor. Bom, na última mensagem, se irmãos se lembram, anterior ao domingo passado, que o pastor Culano pregou, nós falamos sobre a situação pecaminosa dos judeus, a injustiça dos judeus, né? Então Paulo usou essa lógica, mostrou primeiro o pecado em todo o mundo não judeu, vamos assim dizer, que chamamos de gentios, né? E depois ele mostrou o pecado dos judeus. E hoje, na primeira parte do texto, ele vai sintetizar e vai ratificar a questão de que o pecado ele atingiu universalmente toda a humanidade. Ou seja, todos os homens, sem exceção, são pecadores. É o que ele vai demonstrar aqui no texto que nós vamos ler. Os irmãos se lembram que, quando nós estávamos no capítulo 1, eu disse que esse texto, principalmente 1 e 2 de Romanos, é um texto meio pesado, meio tenebroso, porque faz uma descrição do pecado, né? Das consequências do pecado também na humanidade, né? Isso é verdade, porque ele mostra claramente o que de fato ocorre. Se nós pararmos para pensar e comparar com o que nós vemos nos jornais diários, nós vamos ver quanta coisa que Paulo escreveu ali que nós estamos a ver diante dos nossos olhos, né? Então, o que nós gostaríamos de lembrar aqui para já? O pecado, o que é o pecado? Ele é essencialmente a rebeldia da criatura contra o Criador e a sua palavra. É a rebeldia do homem contra Deus. Às vezes ela é bastante consciente, ela é assintosa, às vezes ela é sutil, mas a pessoa não percebe que ela está distante de Deus. É o homem a tentar ser Deus de si mesmo e esquecer o seu Criador, esquecer como se Deus não existisse. A palavra em hebraico para pecado, a palavra hamartia significa errar o alvo, né? Então, o homem dirige a sua vida para o alvo errado. Esse é o sentido do pecado. Está distante de Deus. Em vez de ele seguir no alvo, né, que é Deus, a sua verdade, a sua palavra, confiar em Deus, confiar no seu Criador, o homem preferiu ir para outro lugar, né? Esse é o sentido do alvo errado. E esse é também o sentido de conversão. Quando a pessoa percebe, reconhece que está errado, quer mudar de vida, se arrepende, ele se converte, ou seja, ele volta para caminhar em direção ao alvo certo. Por isso, hamartia significa errar o alvo. Essa clareza da Escritura em relação a pecado, ela tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, nos dá um entendimento mais amplo e profundo sobre a natureza do pecado e as suas consequências. Como eu lembrei para os irmãos na última mensagem, com o pecado não se brinca. Nunca se acha forte demais, nunca se acha que o irmão pode... Não, eu consigo, né, vencer. Não, cuidado, não brinque com o pecado. Então, isso nos dá um entendimento grande sobre o que significa. Mas prepara também o terreno, segundo o objetivo de ver isso, prepara o terreno para nós entendermos com mais clareza qual que é a extensão da nossa salvação. Ao ver a tristeza do pecado, vamos assim dizer, nós vemos com mais clareza por que nós precisamos de salvação, do que nós somos salvos, como nós podemos ser salvos. Então, com toda essa descrição do pecado, que parecia ali umas densas trevas, no capítulo 1 e no capítulo 2, e nos dá uma sensação muitas vezes até de desesperança, ao acompanharmos o desenvolvimento do texto bíblico, nós vamos começar a ver que uma luz começa a brilhar neste cenário tenebroso. Uma luz porque Deus vai intervir definitivamente na história e reverter a triste situação da humanidade. Isaías 9:2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa era uma profecia de Isaías. Aqueles que estiveram na escola dominical lembram. Isaías é o maior evangelista do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E ele falava exatamente sobre Jesus. O povo estava em trevas e esse povo começou a ver uma grande luz, tá? E é isso que nós começamos a perceber na exposição de Paulo aqui, quando ele faz essa migração da descrição de pecado para a solução que Deus deu para isso. Então vamos ver os primeiros versos, que é capítulo 3 de Romanos, versos 9 a 20. Irmãos, podem abrir, vai estar projetado aí também.
Paulo começa com uma pergunta que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Paulo começa dizendo como está escrito, que ele vai citar agora vários trechos do Antigo Testamento. Então ele vai começar a citar: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo homem e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo já havia demonstrado que tanto judeus como gentios falharam. Todos os homens falharam diante de Deus. E na sessão anterior ele apresentou o que parecia ser uma pequena vantagem que os judeus tinham, que é eles terem os oráculos de Deus, ou seja, eles terem recebido a lei de Deus. Eles foram chamados como um povo especial, receberam diretamente ordens de Deus. Mas ele corrige o entendimento errado de que por causa dos pecados deles, a justiça se manifestou. É aquele, façamos males para que venham bens, né? Como se isso lhes conferisse alguma vantagem, né? Como se os judeus tivessem alguma vantagem. Nós não podemos esquecer que a justiça de Deus manifestada em Cristo, ela faz parte dos planos e dos decretos eternos de Deus. Independente, portanto, de obras humanas, seja de judeus e seja de gentios. Se a injustiça deles trouxe à tona a justiça de Deus, ou seja, o julgamento de Deus, isto ocorreu para a glória de Deus, não para a glória dos judeus. E não significa vantagem alguma para o judeu. Então isso que Paulo corrigiu aí no texto. Eu voltei um pouquinho agora aqui no texto anterior que nós vemos. No versículo de hoje, ele entra com uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela da qual se espera uma resposta afirmativa, né? E Paulo gosta de usar, os irmãos percebem, ele faz essas perguntas e respostas, ele pergunta e ele mesmo responde no texto, na sua carta aqui. Então ele começa dizendo que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Outra versão diz, e então, somos superiores a eles? E Paulo se coloca aqui, ele inclui-se como um judeu também, falando, será que nós aqui judeus temos alguma vantagem em relação aos gentios? E a resposta dele, esperada, retórica, é não, de forma nenhuma. Ele reforça o que já tem demonstrado, que todos estão debaixo do pecado. Gentil nascido sem a lei, judeu nascido sob a lei, ninguém escapa e ninguém é indesculpável. Isso que ele está a reforçar o conceito aqui. A criação de Deus e a consciência humana gritam para todos. Lembra que nós falamos? Uma das formas de Deus falar e Deus se mostrar para a sua criação é todas as coisas criadas. Ou seja, ao contemplar o universo de Deus, não há como alguém dizer que não existe um Deus. E além disso, colocou-se a consciência no coração do homem. Ou seja, mesmo as pessoas sem lei, elas conseguem perceber uma noção de certo e errado, né? Então, isso está na cabeça de todos os homens. Quanto aos judeus, eles tiveram, além disso, a revelação da lei de Deus. Mas isso, ao invés de ser uma vantagem, só aumenta a responsabilidade. Porque além da consciência e da criação, tem também a lei que foi dada a eles, tá? Aí agora no verso 10 a 18, Paulo ecoa então vários trechos do Antigo Testamento, né? Nomeadamente pela ordem, os Salmos 14, de 1 a 3, se algum irmão quiser, depois eu posso passar. Salmo 14, de 1 a 3, 53, de 1 a 3, 5, 9, 140, 3, 10, 7, Isaías 59, 7 e Salmo 36, 1. Paulo cita tudo isso nesse trechinho aqui, de 10 a 18, tá? Ou seja, para tratar da maldade humana, do pecado, da depravação da humanidade, todo o argumento dele é baseado na Escritura. Ele recorre, lembra que estudamos aí na escola dominical, olhar para a Escritura como apontava para o Novo Testamento, e a Escritura também no Antigo Testamento já demonstrava de forma clara o pecado da humanidade. Então Paulo recorre o que? A Escritura, o argumento dele é a Escritura, para ele poder falar o que ele está a dizer aqui.
o que Paulo retratou não foi fruto de uma observação política e social. Algo como, eu vi no jornal, assisti na televisão que as coisas estão realmente difíceis. Não, ele não fez isso. Ele também não se estribou no fato de ele ter estudado na melhor universidade da época, que era o ensino de Gamaliel, né? Ele fez um trabalho acadêmico sobre o pecado. Não tem nada disso. Ele foi para a Escritura, né? Como bom judeu, servo de Deus, chamado por Jesus, ele foi para a Escritura, na palavra viva de Deus, consistente, para basear todo o argumento dele a respeito do pecado. E aqui fica uma nota para nossos irmãos que já têm estado aí nos estudos da escola dominical, sabem disso, que têm se interessado pelo estudo da Bíblia. Importante, mesmo os apóstolos que caminharam pessoalmente com Jesus, com o Senhor, e no caso de Paulo, ele não fez parte daqueles 12 que caminharam mais próximos, mas ele teve um encontro com Jesus, e ele ouviu a voz de Jesus, né? E ele teve experiências fortes com Deus, como nós vemos ao longo de suas epístolas. Apesar de todas essas fortes experiências com Deus, a base do ensino deles era sempre a Escritura. Paulo, Pedro, Judas, Tiago, todos baseavam-se na Escritura. Eles se baseavam no Velho Testamento, no Antigo Testamento, se baseavam nos ensinos que foram transmitidos por Jesus. E aquilo que eles ensinavam era conhecido ali no primeiro século como a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, certo? Isso equivale a dizer hoje, perseveravam na palavra de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham os ensinos de Jesus, que estavam sendo transmitidos naquele momento para os apóstolos ali, não tinha escrito ainda, não tinham cartas escritas como nós temos hoje, mas hoje nós temos toda a Escritura, tá? Então, o ensino para nós aqui, nesse ponto, é que nós vamos ser sempre tentados a dar ouvidos a alguma ideia, algum conceito que são paralelos às Escrituras e até mesmo experiências de outras pessoas. Mas a nossa segurança espiritual vai estar sempre na palavra de Deus. Por mais que alguém conte uma experiência, por mais que a gente tenha uma ideia que parece brilhante, bonita, interessante, mas nós voltamos sempre para a palavra. Vai fazer o que Paulo fez, né? Ele sempre voltava para a palavra de Deus. Dos textos que ele citou aqui, e Paulo ele fazia às vezes paráfrase. Paráfrase é escrever um pouquinho diferente, mas sem alterar o sentido do texto, né? Eu queria destacar 2 versículos que eles são basicamente uma cópia um do outro. É Salmos 14:1 e Salmos 53:1. Salmos 14:1 e Salmos 53:1. Salmos 14:1 diz o seguinte: diz o insensato ou o nécio no seu coração, não a Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Salmo 53:1 diz o insensato no seu coração, não a Deus, corrompe-se e pratica iniquidade, e não há quem faça o bem. A situação pecaminosa do homem, ela revela-se de forma mais intensa quando ele nega a existência de Deus. E é o que o salmista estava dizendo aqui, que Paulo replicou lá em Romanos. Diz o insensato, diz o nécio, não a Deus, para justificar a sua própria vida, viver como quer, né? E é isso a Bíblia chama de insensatez, ou ser nécio, ou chama isso de loucura. Desprezar a Deus é loucura. O filósofo alemão Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, todo mundo lembra disso, ele é conhecido por ter decretado a morte de Deus. Nietzsche decretou a morte de Deus. Ele dizia que o que move o mundo, a humanidade para frente é o desejo de poder. Procura pelo poder de exercer ou impor a nossa vontade. É isso que nos move. E Deus está fora da jogada. Ele não estava a dizer que Deus vivia e depois morreu. De fato, ele estava a dizer que não existe Deus. É isso que ele queria dizer, tá? Para ele, o poder em si da teologia, né, de moldar, de influenciar, de estruturar a vida humana, acabou. Ou seja, tudo isso que está na Bíblia aqui, para ele, acabou. Para ele não tem sentido nenhum, né? E o que ele descreve é um tipo de mundo nos quais os homens são livres em buscar a sua vontade e buscar o seu próprio poder. E é o que nós vemos, parece que isso é um retrato da nossa sociedade moderna secular.
é a estupidez ou a insensatez da mente secular. Tudo é, de certa forma, politizado, tudo é feito em função de desejo de poder e tudo se torna também suspeito. Todos desconfiam de todos, né? E esse desejo de poder começou aonde? No Jardim do Éden. Quando a serpente tentou lá Eva, Adão entrou na conversa de Eva e da serpente, e aí eles falam, vamos desobedecer a Deus aqui. Eu quero buscar o meu poder, eu quero ser o meu Deus aqui agora, né? Isso começou lá, e o nosso mundo hoje, calamitoso, com todas as suas consequências pecaminosas, é derivado daquilo. Com Deus fora do cenário, e uma verdade transcendental fora do cenário, tudo mais começa a esfarelar, começa a ruir, tá? Então, este mundo decadente que Paulo descreve aqui nos versículos 10 a 18, voltando para Romanos 3, 10 a 18. E aqui nós temos uma progressão que os irmãos que gostam de estudar a Bíblia podem observar aí. O versículos 10 a 12, ele fala que todos se afastaram de Deus. Então, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. O pecado nos torna inúteis, tá? Então, o primeiro ponto aqui é, eles se afastaram de Deus. Aí progridem para eles pecarem por palavras. Versículos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então, como se não bastasse se afastar-se de Deus, pecar por palavras, em terceiro lugar também, eles feriram, injuriaram, machucaram, prejudicaram o seu semelhante, outros seres humanos. Então, versículo 15, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Então, uma progressão que começa no afastamento de Deus e termina em prejudicar o seu próprio semelhante, prejudicar a criatura de Deus. Este é o mundo que decidiu ignorar Deus, que quer lutar pelo seu próprio poder e viver como se Deus não existisse. Um mundo onde cada um quer ser o seu próprio Deus. Por outras palavras, isso é uma questão importante, uma doutrina que é conhecida por alguns teólogos como a doutrina da depravação total da humanidade, é que o homem naturalmente ele não quer Deus. O homem naturalmente não quer Deus. Nenhum de nós queria Deus. Se Deus não tocasse nosso coração, nós não iríamos querer. Então, às vezes é um pouco de fantasia. Não, as pessoas procuram Deus, ela não procurou nada. Se procura é porque Deus tocou no coração, né? Porque os homens naturalmente não querem Deus. Para tirar o homem dessa insensatez, dessa insanidade, Deus precisou intervir na história. Intervir de forma definitiva na história, como nós vamos ver com clareza no texto mais à frente. Mas alguém pode perguntar, por que eu sou pecador? É porque eu cometo pecados? Na verdade, nós cometemos pecado porque nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores desde a origem, por isso nós pecamos, é o que o texto bíblico nos mostra. Porque naturalmente ninguém é bom por si mesmo. Lembra-se quando aquele jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, chegou animadão lá, o que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus virou para ele e disse, por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Ele não chamou nem para si ser chamado de bom, porque Jesus era Deus também, ele podia se incluir ali, né? Mas ele preferiu nem se incluir. Ele falou, bom, por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, é Deus. O resto, né? Então, o homem naturalmente, ele não quer Deus, naturalmente, ele não é bom. Se cada um de nós olharmos com honestidade para essas descrições que Paulo faz aqui, versículos 10 a 18, com certeza nós nos encontraremos ali em algum lugar. Ou já lá estivemos, ou lá ainda estamos, tá? Em algum ponto ali, em alguma coisa. E se voltarmos então para o capítulo 1, nas descrições ali dos pecados dos gentios, nós vamos perceber também muita coisa. Bom, todo esse tema de pecado da humanidade que Paulo tratou desde o capítulo 1, 18 até o 3, 18, né? Ele conclui agora então com os versos 19 e 20, que é o último dessa sessão que nós vemos aqui. O que ele diz? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Essa palavra mundo, ela é um pouco ampla, né? E a forma como os tradutores
colocar, eles tinham que optar por uma palavra, né? Mas ela vem na palavra, chama antropos, que significa mundo, homem, humanidade. Poderia ser homem aqui também, certo? Podia ser humanidade, mas a tradução aqui foi mundo. Para que toda a humanidade seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então esse trechozinho final que Paulo faz essa conclusão, ele descreve pelo menos 3 verdades. Primeira, a lei de Deus revela a culpabilidade do homem. Ao nos mirarmos, né, diante do caráter de Deus expresso na sua verdade, nós percebemos a nossa culpabilidade. Como é que eu vou saber que eu sou pecador? Diante da lei de Deus. Olha o caráter de Deus, olha o que Deus prescreve, olha o que Ele escreve na sua palavra. E eu me confronto como se fosse um espelho, para ver quem eu sou diante daquilo. Então ali nós conseguimos ver a culpabilidade do homem. Segundo lugar, o simples cumprimento da lei, das obras, não justifica ninguém. Como lembrou Tiago lá, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, ele vai lembrar-nos de que quem descumprir apenas um ponto da lei torna-se culpado de todos. Ou seja, ninguém consegue cumprir 100%. Leia os 10 mandamentos e venha aqui para frente e diga com todas as letras: eu cumpro isso aqui de ponta a ponta. Né? Nós não conseguimos, eu não consigo, tá, gente? Porque em algum ponto nós falhamos em algum momento da nossa vida. Né? Ou seja, nenhum homem consegue, pelas obras da lei, ser justificado. Em terceiro lugar, ele diz que a lei traz o conhecimento do pecado. A lei evidencia, ela escancara o pecado humano contra Deus e contra o próximo. Essa é a função da lei. E Paulo vai explicar um pouquinho mais isso. Lá na frente nós vamos ter a oportunidade de ler em outros versículos mais para frente. Bom, agora nós vamos para os versículos 21 a 26. Quando Paulo vai falar sobre a justiça de Deus na morte de Jesus. Vamos ler esse texto mais curto. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então Paulo começa aqui, versículo 21, com a pergunta: mas agora, apesar do que ele disse, dessa situação que ele descreveu, de toda essa situação de pecado, de onde os homens chegaram, ele diz: sem lei, ou seja, sem qualquer intervenção da lei, sem qualquer eficácia da lei, Deus manifestou a sua justiça. Independente da lei, Deus manifestou a sua justiça. E onde que a lei fica nessa história? Ela juntamente com os profetas vira um testemunho, né? Jesus citou lá, nós vemos hoje na escola dominical, disse aos discípulos: vocês viram tudo que estava escrito a meu respeito na lei e nos profetas. A lei e os profetas são testemunhas do que aconteceria na justiça perfeita de Deus em Jesus. Aí é o que Paulo está dizendo aqui. Ele vai mostrar que a justiça salvadora de Deus cumpre o que foi prometido nas Escrituras. Então lembra da aula de hoje também, cumprimento das Escrituras na vida de Jesus, na obra de Jesus. Essa justiça, ela não está disponível através da lei. Nós não conseguimos ser justificados pela lei, mas ela foi revelada em Jesus Cristo através da sua morte expiatória. Ele expiou os nossos pecados, morreu no nosso lugar. Para ser simples, irmãos, isso que eu estou a dizer aqui: a lei não salva ninguém e não há obras que possam ser feitas, mas ela serviu para mostrar que nós precisamos do Salvador. Lembra do espelho? Eu olho para o espelho, a palavra de Deus, o caráter de Deus, e vejo como eu estou distante daquilo. Eu olho para aquilo e falo: eu preciso de um Salvador. Aí, se tu achas difícil os 10 mandamentos, vai para o Sermão do Monte de Jesus, vai ser mais difícil ainda. Quando tu olhas ali e fala: não, eu preciso de um Salvador, né? Esse é o efeito da lei para nós, porque a justiça perfeita vem em Cristo, não vem através da lei. No versículo 22, então, ele fala da justiça de Deus. Que justiça é essa? É uma justiça que provém de Deus
da fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Justiça de Deus que provém da fé em Cristo para todos os que creem. Lembro da tese de Paulo, capítulo 1, 16 e 17, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que ele está fazendo aqui, ele está dizendo a mesma coisa, com muito mais cores agora, quando ele fala da justiça de Deus. Agora nós entendemos melhor a realidade, a extensão, a abrangência do pecado, a incapacidade da lei, das obras humanas de causarem qualquer mudança na condição espiritual do homem. Aí nós podemos entender que a justiça de Deus se manifestou em Cristo. E qual a conexão com essa justiça? A nossa conexão é a fé. Como que nós nos conectamos com a justiça de Deus? Com a fé. O justo viverá da fé. E essa fé, isso que é o mais importante, ela não provém de nós mesmos. Ela não é uma mera fé, pensamento positivo ou coisa parecida. Ela é uma fé que é implantada em nós pelo Senhor, através da sua palavra, através da ação do próprio Espírito de Deus nas nossas vidas. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 1. Nós estávamos mortos. Ele nos vivificou, Ele abriu os nossos olhos. Ele implantou em nós o desejo por Deus. Ele implantou em nós o desejo de nos arrepender, de crer. Ele implantou a fé salvadora no nosso coração. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. E essa beleza da graça salvadora. Em contraposição à amargura do pecado que nós vemos, nós temos a doçura da graça de Deus que nos salva e nos transforma. E no versículo 22, no finalzinho, e no versículo 23, ele encerra a questão da abrangência do pecado. Ele diz, primeiro, final do verso 22, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Algumas versões dizem, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Qual que é o motivo pelo qual Deus criou o homem? Para espelhar o quê? Espelhar a glória de Deus. O homem pecou, o homem resolveu dar as costas para isso. Ele deixou de ser aquele que queria espelhar a glória de Deus. Ou seja, o homem foi destituído dessa glória. Todos pecaram e foram destituídos. Essa é a realidade que nós precisamos pregar. Mostrar essa grave enfermidade da humanidade, que é o pecado, antes de mostrarmos a solução com o Evangelho de Cristo. Antes de mostrarmos a fé e a salvação. No versículo 24 ele cita a justificação. Justificação é um tema que nós estudaremos mais à frente em detalhes, principalmente a partir do capítulo 5 de Romanos. É um tema muito forte na questão da nossa salvação, que nós precisamos entender bastante, e vamos abordar em detalhes. Mas para já vamos entender que a justificação é a imputação da justiça de Cristo em nós. Ou seja, o justo Jesus atribuiu a nós a justiça. Ele não nos tornou justos, mas nos declarou justos pela sua própria justiça, porque ele não teve pecado. Esse é o sentido de justificação. E ela é gratuita, ela é pura graça. Talvez no mundo movido por muitas ações e realizações, inclusive de cunho religioso, atividades, rituais, regras de religião, muitas pessoas têm uma enorme dificuldade de entender que a salvação é meramente pela graça. E muitos perguntam, mas só isso, não é graça? Mas tem que fazer nada, né? É só se arrepender e crer, aceitar, entender que existe um Deus no universo e reconhecê-lo e entender que é um Deus que mandou o seu Filho morrer por nós e receber isso no seu coração, né? Esse é o sentido do Evangelho de Cristo. A redenção que há em Cristo. Eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção está em Cristo, não está em nós, não está em ninguém, não está em nossas obras. E nós só seremos salvos se realmente conhecermos esse Jesus, reconhecermos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Senhor e mediador entre Deus e os homens. Porque há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, como diz Paulo lá na carta a Timóteo, uma das cartas a Timóteo. Não fazer isso, não reconhecer isso, é insensatez. É decidir por uma eternidade de sofrimento longe de Deus. E o versículo 25, ele fala sobre propiciação. É uma doutrina importante da nossa salvação, que para o judeu era muito simples de entender. O judeu entendia muito fácil isso, porque ele estava acostumado com todo aquele
sistema sacrificial que havia no Velho Testamento. Os irmãos podem ver lá, instituído no livro de Levítico. É a doutrina da expiação. Mesmo dentro da lei, da aliança mosaica, os sacerdotes precisavam anualmente oferecer sacrifícios. Então as pessoas iam lá, levavam o animal, preferência um animal sem defeito, né, com uma idade certa ali, para poder ser sacrificado, o sangue dele ser aspergido e o pecado das pessoas serem perdoados. Esse era um ritual transitório, como o autor aos Hebreus nos indica. Foi por um tempo, ele não resolvia definitivamente o problema do pecado, mas ele era um ritual que apontava para alguma coisa. O autor aos Hebreus diz que são sombras do que viria. Então, aquele simbolismo todo também lembra da aula de hoje, apontar o Velho Testamento apontando para Jesus. Aquilo é um simbolismo que apontava para o sacrifício definitivo que viria em Cristo. Então eles faziam aquilo como um ritual de perdão de pecados, mas que não removia os pecados. Essa é a grande realidade, né? Então o que Paulo está a dizer aqui? Que Deus colocou o seu próprio Filho Jesus como a propiciação, ou seja, em vez daquele animal lá, o próprio Filho de Deus na cruz, ele manifestou a justiça de Deus morrendo em nosso lugar. O sacrifício foi único, definitivo, plenamente eficaz e não há mais necessidade de repetição. Foi feito de uma vez por todas. Eu queria ler rapidamente com os irmãos Hebreus capítulo 10. Conforme falamos hoje na EVD, nossa irmã Irene nos lembrou que ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, né? Hebreus 10, versículo 3 e 4. Está conectando essas coisas que nós acabamos de dizer. Entretanto, nesse sacrifício, esse sistema sacrificial lá do passado, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Interessante isso aí, né? Deus estabeleceu como se fosse um símbolo de algo que viria, mas aquele sangue lá de animais não removia pecados, né? E depois no versículo 10 nós vemos: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, algo definitivo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi perfeito, definitivo e não exige mais qualquer repetição. Então, graças a Deus por isso, porque Deus fez isso por nós. E Ele fez isso por causa do seu amor e do que Paulo fala aqui no versículo 25, que é a tolerância de Deus. Voltando aí para Romanos 3. Ele fala sobre a tolerância, sobre a paciência de Deus. 3:25. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo lembra-nos aqui da tolerância de Deus, a paciência dele, a misericórdia, a longanimidade, pois deixou os pecados anteriormente cometidos impunes em Cristo, somente em Cristo. Ele resolveu deixar os pecados passados impunes, porque na verdade quem pagou os pecados foi Cristo. Então para nós ele foi deixado impune, para nós homens, mas Cristo recebeu sobre si todos os pecados, e Deus não cobra de nós mais, pois esses pecados foram colocados em Cristo. Esse é o efeito do Evangelho, da justificação, que é pela fé e não por obras. Deus em Cristo, por causa da justiça de Cristo, deixa os nossos velhos pecados para trás, e a nós só cabe arrependimento e fé. E Deus deixou os pecados sem punição, com o objetivo de, tendo em vista, como Paulo diz aqui no versículo 26, que a justiça de Deus se manifestasse na nossa era, no tempo presente. Aí Paulo resume: Deus é um Deus justo e justificador para quem tem fé em Jesus. Então Ele é justo e justificador, mas a justificação só ocorre na pessoa de Cristo.
A ira de Deus contra toda a impiedade e o pecado, como nós vemos lá no capítulo 1, a ira de Deus se manifestou contra a impiedade dos homens, ela foi plenamente satisfeita pelo sacrifício de Cristo Jesus. Como Deus é justo e santo, ele precisava punir os pecados, e ele os puniu em Jesus. Tá? Portanto, não exercer a fé em Cristo é manter-se sob condenação. Deus decidiu que só em Cristo os pecados dos homens poderiam ser deixados impunes. Só em Cristo nós podemos ter a impunidade dos nossos pecados passados, tá? Por causa do sacrifício que ele cometeu. Então nós podemos dizer que a justiça salvadora de Deus, assim como a justiça julgadora, então há uma justiça salvadora, como nós vemos lá, Romanos 1, 16, 17, e há uma justiça julgadora, uma justiça que exige o pagamento pelo mal cometido. As duas se encontraram em Cristo, as duas se encontraram na cruz, através da morte de Cristo. A justiça salvadora foi revelada porque os crentes foram justificados pela morte do Messias, Jesus. A justiça julgadora foi manifestada porque Jesus tomou sobre si a ira de Deus, a qual o mundo inteiro merecia. Tá? Então, na cruz, a justiça perfeita de Deus se encontrou. E aqui nós temos a beleza do Evangelho, que se chama graça de Deus, que não exige obra nenhuma de nossa parte, senão o exercício de uma fé pura, uma fé simples, uma fé genuína, uma fé salvadora, para que todos os méritos sejam de quem? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Não há mérito nenhum nosso, o mérito é todo dele. E a última seção do texto que nós vemos são os versículos 27 a 31 do capítulo 3. Nós vamos ler, aliás, e encerrar esse texto. Romanos 3, de 27 a 31. Onde, pois, a jactância, ou orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, o gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui Paulo usa o seu estilo de perguntas rápidas e respostas, né? Perguntas retóricas rápidas e respostas. E aqui ele mostra 3 consequências boas, positivas, da justiça de Deus revelada na morte de Cristo. Ele coloca 3 pontos. Primeiro, ninguém pode se orgulhar da justiça pelas obras, pois Deus demonstrou que sua justiça salvadora nos é apropriada pela fé somente, como só está nos versículos 27 e 28. Então nós vamos nos orgulhar de alguma coisa? Por causa de alguma lei, por causa de alguma obra? Não, pois o homem é justificado pela fé. Então ele diz, ninguém pode se orgulhar porque a justiça salvadora nos é apropriada tão somente pela fé em Cristo. Após demonstrar a perfeição da justiça de Deus, Paulo pergunta, assim, há algum motivo para orgulho? Há algum motivo para jactância, como ele fala aqui? Quem pode se orgulhar do quê? O gentio pode se orgulhar de alguma coisa? O judeu pode se orgulhar? Os religiosos podem se orgulhar? Ele acrescenta, não, todo orgulho foi excluído, pois não é pelas obras da lei, ainda que alguém tenha tentado viver toda a lei, mas é a lei da fé. E que interessante essa expressão, né? A nova lei baseada em Cristo é a lei da fé. Nós temos uma lei sim para seguir, é a lei da fé. A fé em Cristo. Não mais a lei com uma série de prescrições que nós temos que seguir ali, senão nós vamos, né, estar desobedientes contra Deus, mas uma nova lei da fé. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. E alguém pergunta, o que eu preciso fazer então para ser salvo? A resposta é simples, cumprir a lei da fé. Crer em Cristo, como Filho de Deus que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. É fé somente, sem qualquer outro artifício humano ou religioso. E Paulo bem conclui esse pensamento no versículo 28. Vamos ler novamente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das da lei. Então, temos aqui três somentes que nós não podemos esquecer, né? Grave os 3 somentes aqui, que nós entendemos da doutrina aqui da justificação. E é importante nós termos isso claro, pois isso é como que um sumário da nossa salvação. Primeiro, nós somos justificados pela graça de Deus somente. Em segundo lugar, mediante a fé somente. Em terceiro lugar, em Cristo somente.
Se nós lembrarmos ali dos solas da Reforma Protestante, sola gratia, sola fide, solus Christus. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo. O que ele está a dizer aqui significa, não é por méritos humanos, ou seja, é pela graça, não é pelas obras, é pela fé, não é por mediação de quem quer que seja, mas é por Cristo. Então, não devemos colocar nada além de Cristo. Não tem nada que vá mediar a nossa salvação, não tem nada que a gente vá acrescentar a Cristo para que possamos ser salvos. Ele é plenamente suficiente. Qualquer arranjo religioso diferente dessa convicção deve ser descartado. Ele pode ser considerado uma heresia, ainda que seja pregado no meio evangélico, que nós temos, infelizmente, pessoas a pregar, principalmente aqueles que acreditam em perda de salvação, de que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para garantir minha salvação. Eu tenho que me segurar aqui, tenho que cumprir determinados ritos ou procedimentos para que eu me mantenha salvo, senão eu perco a salvação. Isso aí exclui totalmente a eficácia da salvação em Cristo, a eficácia da cruz, a eficácia do sangue derramado. Então nós não podemos de forma nenhuma, nós que estamos em Cristo, acreditar nisso, tá? Então é sempre pela graça somente, pela fé somente, é por Cristo somente. Então grave bem esses três somentes aí. O segundo ponto que ele coloca, a segunda boa consequência aqui, Paulo exclui qualquer regras das quais os judeus poderiam se orgulhar, como se fosse alguma vantagem ética por eles serem judeus. Ele exclui isso, né? E ele fala isso nos versículos 29 e 30, né? Porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, visto que Deus não só justificará por fé o circunciso, por fé o incircunciso. Então Deus é Deus tanto de judeus como de gentios, e o único meio de justificação de ambos é a fé em Cristo. Esse conceito é muito importante, porque há quem defenda que Deus vai ter um plano B para os judeus no final. Deus vai ter um plano B, vai ter uma espécie de segunda chance para os judeus, né? Independentemente de quem serão os judeus que venham se converter, que é chamado na Bíblia de remanescente fiel, né? Agora, independente de qualquer oportunidade que possa surgir de fato, e Deus é soberano para fazer isso. Uma coisa é verdade, o apóstolo coloca aqui, a Escritura ela não se contradiz. O único caminho da justificação deles, mesmo se houver uma segunda chance, como alguns acreditam, o único caminho vai continuar sendo a fé em Jesus Cristo. Não vai ter um plano diferente lá, uma luz que vem do céu lá para abençoar e salvar os judeus. Não, vai ser Jesus. É sempre pela fé em Jesus. O mesmo caminho que justifica os crentes, judeus e gentios, de todas as eras, inclusive do Antigo Testamento, foram salvos pela fé naquele que viria, tá? Então a salvação, seja de quem for, sempre passa por Jesus. E a terceira consequência que Paulo coloca, a justiça pela fé, a inclusão dos gentios nas promessas, não cancela a validade da lei. Esse é um outro conceito muito importante. Didaticamente, Paulo faz a sua última pergunta, então, no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Já que é pela fé, anulamos a lei? E pode ser que talvez os ouvintes ali de Paulo estivessem com essa pergunta na cabeça. Bom, se Paulo falou tudo isso sobre a fé, para que serve a lei então? Né? E ele responde categoricamente, a lei não foi ela não foi anulada. Pela fé ela é confirmada. O que ele diz aqui? Não de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E é importante isso. Por quê? A lei é confirmada, ou seja, o Evangelho estabelece a lei em sua fundação adequada. Eu vou repetir. O Evangelho estabelece a lei de Deus na sua fundação adequada. Ela tem, sim, o seu lugar. Eu já havia dito que no verso 21, tanto a lei como os profetas serviram de testemunho para a manifestação da justiça de Deus em Cristo. A lei, ela representa o quê? Ela representa o padrão perfeito de Deus, representa o caráter de Deus. Cristo cumpriu plena e perfeitamente toda a lei de Deus. Ele diz que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. É o que Jesus falou, eu vim cumprir a lei de Deus. Sem qualquer pecado, sem falhar em nenhum ponto. Por isso, Jesus, ao estudarmos a vida e a história de Jesus, nós percebemos ele é uma representação perfeita do caráter de Deus, de quem Deus é. E ele confirma, através da sua vida, que a lei de Deus é boa, porque a lei de Deus em si é boa. Portanto, buscar
A lei de Deus deve continuar a ser o nosso alvo, porém agora na pessoa de Cristo. Nós devemos nos esforçar para viver de acordo com o caráter de Deus. Lembra que nós falamos hoje, estudo das epístolas, mostra como nós devemos viver, como que os apóstolos nos orientaram a viver para seguir a vontade de Deus. E esse alvo só será possível pela graça expressada por Cristo. Aí vem a pergunta, eu preciso cumprir os 10 mandamentos? Para ser salvo, não. Por ser salvo, sim. Eu não preciso de cumprir, não é que eu não preciso, eu não vou conseguir. Então, para ser salvo, não. Agora, por que eu sou salvo? Aquilo ali reflete o padrão da lei de Deus, e melhor explicado por Jesus lá no Sermão da Montanha. Então, a lei de Deus, como os irmãos estavam na quarta-feira aqui, lemos o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Ela continuará perfeita na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então a lei de Deus é boa. Para concluir, irmãos, eu queria ler Marcos 12, ver o que o próprio Jesus fala sobre a lei de Deus. Marcos 12, de 29 a 31. Marcos 12, 29 a 31. Jesus foi interpelado ali por um escriba e perguntou a respeito da lei, perguntou qual o principal dos mandamentos. Tem tanto mandamento da lei, qual que é o principal? Aí Jesus respondeu e disse, ele respondeu com a Shema, a declaração que era feita para os judeus lá no Velho Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aí o judeu aprendia desde criança, desde judeuzinho lá, com o pai do lado, andando, aprendendo que o único Deus é o nosso Senhor. Primeiro mandamento, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa é a primeira parte que está lá no Decálogo. O segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembra-se, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, começaram a prejudicar o seu próximo, começaram a derramar sangue. Ou seja, se tu te afastas do Deus, de honrar a Deus, tu também vai ser um prejuízo para os teus semelhantes. Então é isso que Jesus está ensinando aqui, que sumariza a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por nós mesmos. Tudo aquilo que constava nos 10 mandamentos estava relacionado ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Por causa do pecado, a humanidade se afastou desse padrão. E não só isso, ela antagonizou, ela fez o contrário, ela virou-se contrariamente a Deus. Por exemplo, no lugar de adorar somente a Deus, resolveram criar ídolos para si. No lugar do amor ao próximo, os homens, de forma egoísta, desenvolveram artimanhas para prejudicar, para explorar o seu próximo. É o que acabou acontecendo. E ao falar sobre esses pontos da lei de Deus, no Sermão do Monte, Jesus demonstrou como que a fasquia de Deus é elevada, como que a barra de Deus é elevada. O padrão muito mais elevado do que estava nos 10 mandamentos. Isso serve o quê? Para humilhar-nos, para fazer-nos cair aos pés do Salvador. O objetivo de Jesus, mostrar aquele ensino para nós, mostrar quão distante, quão impossível para nós é seguir aquela lei se nós não tivermos um Salvador. Ele nos faz voltar para Jesus, nos faz voltar para Deus, suplicar o seu perdão, sua graça, a sua salvação. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar firmes, presos à videira verdadeira, que é Jesus. Senão, sem Ele, nós nada conseguimos fazer. Não vamos conseguir um viver santo, não vamos conseguir uma vida que agrade a Deus, se não for por Jesus. Como que nós conseguimos isso? Pela lei da fé. Cumprindo a lei da fé, que é baseada tão somente na graça de Deus. Amém? Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, aplicar essas palavras aqui que estudamos aos nossos corações. Amém? Vamos cantar um cântico? Antes de encerrarmos.